Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso, amém? Como que vocês estão? Animados? Ontem eu fui dormir super tarde, meu Deus. Ontem eu fui dormir, era quase meia-noite, então vocês imaginam, né? Que eu não dormi essa noite, porque meu olho chega a estar vermelho. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa eu colocar a Nani como minha moderadora. Hoje nós vamos ler Jeremias 42, amém? Jeremias 42, aleluia. Glória a Deus, a oração foi poderosa hoje. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Muita gente liberta hoje das feridas na alma. Como Jesus é lindo, né? Muita gente liberta das feridas na alma. Muita gente liberta de ferida na alma. Meu Deus, foi assim, algo estrondoso, algo maravilhoso. Muita gente liberta. Eu fico muito feliz. Aleluia. Muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Gente, pode orar deitado na oração de guerra. Exatamente sobre a live de hoje é esse tema. Queridos, não se faz uma oração de guerra deitado. De jeito nenhum. Então hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre oração de guerra, tá? Que é a oração que eu faço às 3 horas da manhã. A oração de guerra, você não pode fazer ela deitada. Porque você já viu algum soldado, algum general orar deitado, tá? Você pode fazer ela ajoelhada, você pode fazer ela, mas você tem que estar numa posição consciente, certo? Então hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre oração de guerra, certo? Então hoje vai ser algo assim tremendo mesmo. Amém? Você já se prepara, que a live de hoje vai ser poderosa. Aleluia. Queridos, ontem, né, eu estive ali com o apóstolo Robson, né? Talvez tinha alguns de vocês lá. Foi tremendo ontem. Eu estive ali com o apóstolo, né, Robson Martins. Meu Deus, eu fritei na unção. Meu Deus do céu. Eu achei o meu irmão gêmeo. Ele é mais passado do que eu. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ele é mais passado que eu. Ô, Gleice querida, nós estivemos juntas ontem, amém? Mas olha, vamos pra você. O apóstolo é cheio, hein? Pensa num vaso usado por Deus. Foi maravilhoso. Então foi um tempo ali ontem maravilhoso, né? Foi muito bom, né? E eu fico feliz de encontrar alguém que é tão surtado quanto eu. Isso testifica dentro de mim que eu tô no caminho certo, entendeu? Então, é que às vezes a gente tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu tô demais, né? Aí a gente encontra, né? Umas pessoas assim, né? Separadas, kadosh. Aí você fala, não, tem outros também, amém? Mas eu fiquei muito feliz ontem, né? Com tudo que nós... Ontem eu fui para receber, né? Ontem eu recebi. Amém? Ontem eu recebi, então fiquei muito feliz ontem. Eu estive ali num tempo com ele, né? Ali aqui em Jundiaí. Eu tô em Jundiaí hoje. Nós estivemos, né? Tô na casa da Nani hoje. A Nani vive na minha casa, né? Hoje eu tô na casa da Nani. E eu fiquei muito feliz ontem, né? Com tudo que eu recebi ali da parte do Senhor, né? Foi algo assim, confirmação profética, né? Então, assim, tô muito feliz mesmo com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, com tudo aquilo que Deus está, né? Levantando sobre a nação, remanescente, né? Tem um povo que é apaixonado, tem ainda, né? Um povo apaixonado. Então, eu creio que nós somos esse povo apaixonado. Glória a Deus. Muito feliz, muito feliz. Sejam todos bem-vindos, pastora Márcia,
Anne, Lê, deixa eu ver, Marcele, Célia, Miss Adri, Ale, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus, pastor Larissa. Ai, gente, tô nada, eu tô acabada, gente. Vocês estão falando que eu tô mais linda, eu tô acabada. Eu tô cansada, hein? Imagina, cansaço. Cansaço físico e espiritual. Mas vale a pena, vale a pena. Amém? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No dia que você tá mais cansado, mais sobrecarregado, e mesmo assim você vai buscar o Senhor, nesse dia a sua adoração, ela tem um peso superior a qualquer outro dia. No dia que você tá mais abatido e você vai buscar o Senhor, meu Deus, é algo assim tremendo, amém? Vamos orar para nós começarmos, em nome de Jesus. Já vai abrindo aí Jeremias 42, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos nessa madrugada, nesse devocional. E eu chamo aqui a presença doce, preciosa do Espírito Santo de Deus, para que possa ministrar nos nossos corações, para que possa falar, Senhor Deus, dentro de cada um de nós, de forma profética e de forma genuína. Nós nos colocamos debaixo da dispensação e do governo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tá, então agora... abre comigo em Jeremias 42, amém? Advertência para permanecer em Judá. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuravam o profeta Jeremias e disseram: ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhe direi tudo que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos como a nossa súplica, pois se obedecemos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta clamou Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes de todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nessa terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei com que ele também tenha e permita que fiquem nessa terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer o Senhor, seu Deus, e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então ouça a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim como derramarei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem na terra do Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá. O Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedeceram ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome, doença no Egito, para onde insistirem em ir. Amém? Então fica, para casa o 43, o 44, 45, 46, 47, 48 e amanhã nós vamos estar lendo 49. Para quem é novo por aqui, a gente lê um capítulo na live e 6 em casa, e assim a gente termina a Bíblia agora, começo de junho, certo? E agora, queridos, eu vou estar fazendo, hoje o nosso tema é oração de guerra. Eu vou ensinar sobre oração de guerra e nunca mais você vai vacilar, certo? Então, deixa eu só um pouquinho aqui, deixa eu só achar minha referência hoje aqui. Vamos lá, então. Ó. Glória a Jesus. Aleluias. Então, vamos lá. Abra comigo em Efésios, capítulo 6, verso 11. Amém? Efésios, capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Ok. Então, aqui nós vamos pegar a referência da armadura de Deus para falar sobre a oração de guerra. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? E viu ali aquela mulher, que ela tá lutando pelo seu casamento, pelo seu marido. Ela se levanta ali no filme, ela sai ali fora e ela começa a declarar que Jesus agora seria, o dono, o governo da casa dela estaria debaixo das mãos do Senhor Jesus. Aquele filme lá é maravilhoso. Aquele filme lá é um fragmento da oração de guerra. Então eu preciso dizer para você, a oração de guerra ela é muito poderosa. E a oração de guerra, ela traz alguns benefícios para nós, certo? Para a pessoa que faz a oração de guerra. Por que eu gosto tanto de fazer Queridos, essa oração da 1h da madrugada, eu tenho prazer em fazer ela. Porque quanto mais eu faço ela, mais sangue nos olhos eu tenho contra demônio, principado, mais força, mais ousadia, eu fico mais ousada, eu fico mais destemida. Então a oração de guerra, ela tem seus benefícios. Ela traz mais autoridade espiritual sobre você, ela traz mais unção que despedaça o jugo sobre você, porque uma oração de guerra, uma oração ágape, não é uma oração de intercessão comum, é uma oração de batalha. E quem vai na batalha fica bom na batalha. Então, a oração de guerra, ela traz fortalecimento espiritual, ela traz autoridade espiritual, ela traz mais unção dentro da libertação, batalha espiritual, cura interior. Traz para você, tá? Agora pega a visão.
Quem faz oração de guerra, igual eu faço na madrugada, começa a ter autoridade sobre continentes, nações e começa a ter serviço angelical de alta patente, certo? Porque quando eu começo a interceder por uma nação e comprar a guerra de uma nação, imediatamente as cortes celestiais têm que me dar um serviço angelical, que é a nível internacional. Eu não sei se você entende isso. Mas se você quiser crescer em patente, começa a orar por nações. Só que você vai comprar guerra de nações, certo? É algo assim tremendo. Quer ter patente alta? Faça oração de guerra por nações. Compre a guerra de uma nação. Queridos, existe um nível orar sobre uma cidade. Existe um nível de eu comprar guerra pela vida da Nani. É um nível. De eu comprar guerra por uma igreja, outro nível. De eu comprar guerra por uma cidade, outro nível. De eu comprar guerra de um estado, é outro nível. De eu comprar guerra de uma região no Brasil, é outro nível. De eu comprar guerra da nação do Brasil. Então, como todo dia eu estou orando pelo Brasil, especificamente, eu oro por outras nações, eu tenho autoridade sobre o Brasil. Eu sou uma das guerreiras que o Senhor levantou sobre o Brasil. Eu tenho autoridade sobre o Pará, sobre a Amazônia. Eu tenho autoridade porque eu pago o preço que corresponde a essa autoridade. Agora, vamos lá. Como que a gente faz uma oração de guerra? E agora eu preciso que você entenda algo. A oração de guerra, ela é tão poderosa que ela promove libertação tanto para a pessoa que está na oração de guerra, tanto para o local que está recebendo a oração de guerra, tanto para a casa das pessoas que estão ali debaixo daquela oração de guerra. É algo, queridos, violento, tremendo, vocês não têm noção. Vocês não têm dimensão do que é uma oração de guerra. O dia que vocês souberem o que é uma oração de guerra, vocês vão querer dedicar 1 hora por dia orando. Os demônios me odeiam por causa da oração de guerra que eu faço. Eles me odeiam. Eles têm nojo de mim, da minha voz. Por quê? Por causa da unção que eu pego dentro da atmosfera. Então, eu faço 2 coisas perigosas, né? Que eu falo assim, perigosas e fortes, né? Que é fazer a oração de guerra dentro das 3 horas da manhã. Isso traz uma unção terrível sobre a minha vida, né? Em libertação, em batalha espiritual e cura interior. E Satanás tem um horário que ele não quer que você se levanta para orar, 3 horas da manhã. Tem uma oração que ele não quer que você faça, a oração de guerra. Por isso que é terrível, amém? Certo? Mas vocês que estão ali comigo, vocês desfrutam de todo o despojo da oração de guerra, vocês estão à posse da unção, vocês que oram em unidade comigo na madrugada, vocês tomam posse exatamente de tudo que está sendo ministrado ali. É forte. Agora, como que a gente começa uma oração de guerra? Você vai sempre ver eu colocando armadura em nós, lavando essas armaduras com o sangue, o fogo e o óleo do Espírito Santo. Ninguém vai para uma guerra de qualquer jeito. Eu preciso que você entenda que a guerra não é no físico, é nas cortes celestiais, em todas as dimensões. Então, se eu não coloco uma armadura, e a gente tem aqui o respaldo de Efésios, como que eu vou guerrear? Se eu não coloco a armadura, eu posso me machucar. Se eu não coloco a armadura, eu posso receber um dardo inflamado nas minhas emoções, na minha área mental. Se eu não receber a armadura, a minha conduta, né, que é através ali do cinturão, se eu não tiver com o cinturão da verdade, eu posso receber uma retaliação, certo? Na minha vida pessoal. Então, queridos, como que eu entro com uma oração de guerra? Primeiro eu tenho que colocar uma armadura. É igual ir para um campo de batalha. Agora, fala pra mim, como é que você ora deitado? Não se ora deitado, queridos. Vou falar uma coisa pra você. Você pode falar que eu sou careta. Você pode meditar no Senhor deitado. Você pode estar ali meditando no Senhor deitado. Aí você pode pegar no sono. Agora, oração de guerra. Você pode, eu faço sentada porque eu preciso aqui estar no computador. Você pode fazer de joelho, mas você tem que estar você pode estar sentado, mas o teu espírito tem que estar de pé. Agora eu vou explicar algo aqui para você, não se escandalize. Ou melhor, se escandalize para você quebrar, né? O apóstolo Robson fala, vocês vão se escandalizar. Quando, tá? Nós podemos orar sentada? Podemos orar sentada.
numa mesa igual. Eu oro aqui com vocês sentada numa mesa. Eu com esses dias de jejum, se eu ficar de pé, ontem eu quase desmaiei lá no culto. Umas 2 vezes. Eu fui libertar uma moça que tava ali, eu quase desmaiei. A hora que eu levantei, eu falei, eu vou cair agora. Então, eu preciso fazer isso sentada, senão eu desmaio, certo? Então, deixa eu falar aqui algo aqui pra vocês. Não se escandalizem com o que eu vou falar, mas é a verdade. Quando, por exemplo, quando eu tô fazendo libertação, agora isso daqui é libertação em alto nível. Quando eu tô fazendo libertação lá, da área sexual, quantos de vocês me vê dentro da tua casa? Quantos de vocês vê eu botando a mão dentro em você, na tua casa? Quantos de vocês já me viram? Fala assim, apóstola, eu vi você na casa. Eu vi a senhora colocando a mão em mim. Eu vi a senhora. Muitos de vocês falam, apóstola, a senhora estava aqui. Por quê? Porque o meu espírito, ele entra em todas as dimensões espirituais e ele acessa o ambiente espiritual de você. O meu físico está aqui, minha alma está aqui orando, mas o meu espírito está em combate em todas as cortes celestiais. Quando eu volto de uma batalha espiritual, eu demoro uns 30 minutos para me recompor, porque é como se há uma fragmentação de mim que vai para todos os locais. Só que você só vai conseguir viver essa libertação em alto nível, essa guerra em alto nível, você ser esse tipo de intercessora em alto nível, se você tiver uma vida consagrada ao Senhor. Então, queridos, quando nós estamos orando em guerra, o nosso espírito vai para o campo de batalha. Só que o seu espírito não vai aqui, ele acessa as cortes, ele acessa lugares. O nosso espírito vai lá nas encruzilhadas, o nosso espírito vai com uma espada, escoltado por anjos e arcanjos. É um arrebatamento consciente. É um arrebatamento consciente. Queridos, quando eu estou ministrando, por exemplo, eu estou quebrando comida consagrada, eu sinto a minha mão no estômago de cada um de vocês. Eu sinto o diabo mexer na minha mão. É a coisa mais cabulosa do mundo. Eu não sei explicar para vocês com palavras inefáveis, com palavras fáceis, porque é um âmbito espiritual. Mas eu sei que quando eu entro nessa dimensão de fazer uma oração de guerra, o Senhor, é como se ele me multiplicasse essa palavra em várias Larissas. E como se eu tivesse permissão da parte dele, escoltada por um arcanjo de alta patente, para entrar em cada casa e operar libertação em alto nível, num arrebatamento consciente. Então, queridos, é algo que talvez muita gente se escandalize. Então, queridos, quando eu estou em guerra, eu estou em vários locais. Eu passeio pela Ásia, eu passeio por vários locais, eu entro em vários locais. Então isso é oração de guerra. E por que hoje eu consigo ver e fazer tudo isso? Porque o meu espírito é rendido ao Senhor. Eu jejuo muito, eu oro muito, eu tenho uma vida, queridos, lavada no sangue do Cordeiro. O meu corpo é um sacrifício ao Senhor. E Deus, ele nos leva a esse lugar. Paulo entrou nesse lugar. Tantos homens e mulheres de Deus entrou nesse lugar. Então, a oração de guerra, quanto mais você faz, amém? Quanto mais você faz a oração de guerra, mais você acessa as dimensões, mais autoridade o Senhor te dá. Então, para entrar na oração, você tem que pôr armadura. E aí você tem que começar a tomar posse do despojo que o Senhor te dá. Eu chamo as carruagens de fogo. Eu chamo o serviço angelical, eu chamo arcanjo, eu chamo anjo, eu chamo, queridos, um exército para ir comigo dentro dos lugares que nós precisamos estar intercedendo. Amém? O que nós fazemos toda madrugada, que é o quê? Quebrar decretos de obra de feitiçaria, de macumbaria, recolher o sangue que foi derramado. Queridos, nós fazemos um papel de lixeiro, de gari espiritual, toda madrugada, porque os bruxos, eles se levantam fazendo, renovando. O que a gente faz? A gente recolhe, quebra os decretos dos feiticeiros.
E é por isso que eu tô sendo tão perseguida por bruxo, por feiticeiro, por satanista. E talvez você às vezes se escandalize quando eu falo para Deus matar eles na oração. Mas eu sei quem é eles. Eu sei o que é uma visitação de um bruxo. Eu sei, queridos, o que é bruxo sacrificar uma criança para impedir o seu ministério. Eu sei o que é você ter que levantar uma oferta muito grande no altar do Senhor para você parar de sofrer a retaliação de bruxo. Então vocês não se escandalizam com meus tipos de oração, não. Porque quando eu oro para Deus ceifar a vida dos bruxos, eu sei com a corja que eu tô lidando. Eu ainda peço para Deus ter misericórdia antes. Eu falo, Deus tem misericórdia. Se vocês não se converter, o Senhor ceifa. Porque, queridos, eles matam a criança, eles oferecem sangue, é uma nojeira. Então, a oração de guerra, queridos, você não faz ela de qualquer jeito. Você tem que fazer ela com autoridade. Você não faz ela assim, sonolento. Deus, não. Você tem que estar na posição. E outra, uma oração de guerra, você pode fazer gestos proféticos. Gesto como se você tivesse uma espada ali na mão e de fato você tem. Gesto marchando, gesto declarando. Queridos, oração de guerra são atos proféticos que você faz. Então, quando eu estou orando, eu tenho a imagem ali nítida na minha mente de uma guerreira. Eu entro como uma guerreira munida com uma armadura épica até os dentes. Queridos, quando eu entro nas dimensões, eu entro para degolar demônio. Eu entro, queridos, para pegar eles pela goela. Eu entro para chutar a cabeça de demônio mesmo. Eu não sei como você entra no mundo espiritual, mas eu entro com violência. Eu sei o que é a unção da guerra. A unção da guerra, queridos, é uma ira santa que o Senhor traz sobre as nossas vidas para exterminar demônio. Então, queridos, a gente só consegue viver isso se você tiver uma vida com Deus. Porque ninguém fica chutando cabeça de demônio e tá com legalidade. Porque o trem fica feio. Então, agora, se você é uma pessoa que ora todo dia, não dá tempo do inimigo armar algo para você. Não dá tempo. Porque todo dia você entra na oração, você entra no combate e você vai destronando. Então, queridos, a gente tem que aprender hoje a se posicionar. Então, como que a gente quebra... Um dia eu vou falar aqui do espírito de encantamento. Como que nós quebramos um espírito de encantamento? O que é o espírito de encantamento? Quando às vezes sua esposa, seu esposo, começa a olhar para uma pessoa meio enfeitiçado, meio com interesse, e na verdade é uma manipulação de Satanás. Só quebra com oração de guerra. E você tem que entrar nas cortes celestiais, quebrar, tirar todo o demônio que possa estar trazendo encantamento no teu esposo, na tua esposa, certo? Ou às vezes você tá ali, você começa a ter um olhar pro teu pastor, para um levita, para um homem que é casado, uma mulher casada. Isso é espírito de encantamento. E, queridos, o espírito de encantamento só sai com oração de guerra. Tem coisas na nossa vida que não sai com essa oração aqui. Ah, Deus, olha o que eu... Não, você tem que lidar direto com o demônio. Pai, no nome de Jesus, eu já detectei esse espírito de encantamento. Pai, vai tirando agora toda a pombagira, Senhor Deus, de dentro da minha casa. Todo embaraço, todo feitiço. Então eu preciso que você hoje entenda que tem coisas que tem que ser posicionadas com uma voz de guerra. Queridos, você tem que parar de alisar o demônio. Ah, Deus, se tem algum mal. Claro que tem um mal na tua casa. Se você tá aí, ó, com irritação, com raiva do teu esposo, se você tá todo o tempo brigando com o teu filho, tem um demônio dentro da sua casa e você precisa falar, Deus, vai tirando esses capeta de dentro da minha casa. Para do e se as coisas na sua casa não também tem demônio. Entra no quarto do teu filho, fala, todo o demônio do vício vai saindo debaixo da cama, vai saindo agora de dentro do guarda-roupa do meu filho. Eu já te encontrei, Satanás. Eu não te aceito aqui mais. Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda que uma oração de guerra é quando você lida direto com o problema através do nome de Jesus. Quando você faz uma oração de guerra, você é o guerreiro. Você está no campo de batalha. Então a gente coloca uma armadura e a gente vai. E é muito lindo porque eu amo o quê?
Eu sou uma libertadora, eu amo tirar as pessoas dos cativeiros. Eu amo tirar as pessoas dos lugares de aprisionamento. Queridos, isso que eu faço aqui por vocês, igual essa madrugada eu orei por cativeiro, porque eu sei que talvez na sua igreja não tenha um pastor que tenha uma vida consagrada, que possa estar orando por você, por ferida na alma. Deixei lá um material. Queridos, a minha maior intenção é libertar esse povo. E a oração da madrugada tem sido lugar de refúgio, de libertação para as pessoas. Então valorize isso. Eu não sei até quando o Senhor vai me manter nessa posição de ficar orando por vocês na madrugada. Ele fechou minha agenda esse ano para mim estar buscando o Senhor massivamente e estar treinando o povo dele. Mas talvez o ano que vem ele fale, ó, você está liberada, vai para as nações. Amém? Então, queridos, eu sei que tem igrejas que não vivem isso. Ou se vive de maneira, às vezes, muito fechada. Então, hoje eu quero que você entenda algo. Vai para as orações da madrugada. Você sente coceira, você sente arroto, você sente tontura. É o Senhor te libertando, é os capetas saindo de dentro da sua vida. É os capetas parando de influenciar a sua alma. É isso. E glória a Deus por isso. E daqui a pouco você não vai sentir nada mais. Porque você vai ser completamente liberto. Então é normal arrotar, é normal sentir tontura, é normal ter todas essas sensações. Amém? Então continua indo, continua fazendo. Continua indo, continua fazendo. Então você entrou na oração de guerra, você começa a clamar, você começa a pelejar. Agora eu vou ensinar aqui uma rema para vocês. Potestade, principado, governo das trevas, você não lida direto, você chama um arcanjo e dá voz de comando. Arcanjo amarra agora, neutraliza, tira fora, vai quebrando agora toda ação demoníaca de potestade, principado, governante. Agora, hostes do mal, ou força das trevas, é a nossa tandada, é no nosso tamanho. As hostes do mal é o que entra em gato, cachorro, periquito, papagaio, tartaruga, pessoas. Ah, você não acredita que o demônio entra em animal? Ele entra. O demônio entra até numa tartaruga, queridos. O dia que uma libertadora contou isso pra mim, eu ri demais, que eu fiquei tentando imaginar o que era uma tartaruga endemoniada. E ela contando pra mim que ela ficou num processo de libertação com a criança 2 meses. E o demônio saía de dentro da criança, entrava no cachorro, entrava no gato, depois entrava na tartaruga. Eu falava assim, meu Deus. Mas eu, queridos, já estive em libertação com o apóstolo. E o demônio da criança que eu tava libertando entrou dentro do gato, o gato se jogava na porta, era a coisa mais esquisita do mundo. Eu já fui numa casa, os 2 gatos ficou endemoniados. As donas da casa, eu fiz a libertação lá, e aí o Senhor falou assim, os demônios saíram da casa, mas entrou dentro dos gatos. Fala pras mulheres agora pegar os gatos, que você vai tirar o demônio do gato. Eu falei, meu Deus. Aí eu estava nessa casa, eu falei, olha, pega os gatos agora que eu vou arrancar o demônio dos gatos, que os demônios entrou dentro do gato. Aí a mulher pegou o gato na mão, a outra pegou o gato. Queridos, a hora que eu falei, em nome de Jesus, o gato... E o gato ficou louco. Os 2 gatos ficou louco, pirado. E aí eu falei assim, esse gato vai me morder, né? Porque estava assim, sabe? E eu falei assim, vai saindo agora, capeta, de dentro desses gatos. E eu tive que fazer libertação com os gatos depois que eu fiz dentro da casa e com a mulher que estava lá em depressão. É, gente, é uma história engraçada, mas eu falo pra você. Já vi gato endemoniado. E eles ficam endemoniados, então você consagra teus animais. Porque muitas vezes o demônio não pode entrar dentro de você, mas ele quer entrar dentro de um animal para ver o que está acontecendo dentro da tua casa. E acontece. Então eu quero que você hoje consagra os teus animais ao Senhor. Porque o demônio, ele não brinca de ser demônio. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Mas você brinca de ser crente. Então consagra, em nome de Jesus. Consagra. Consagra, fala, Deus, esse animal aqui é selado no sangue do Cordeiro. Nenhum demônio pode entrar. Queridos, às vezes tem gente que, né, eu me acho um pouco maluca, mas todo lugar que eu chego consagrando espelho, fechando portal no mundo espiritual. O espelho, deixa eu contar uma coisa pra você. O espelho é um local onde os demônios entram, se esconde e é portais dimensionais. Quando esses espelhos são consagrados a demônios, são portais dimensionais, principalmente se naquela casa houve derramamento de sangue ou alguma magia.
Tem uma moça que ela estava contando assim para mim, falou assim, ela falou para mim, apóstola, o espelho é um local, é um portal. Ela trabalhou na bruxaria há muito tempo. Ela falou, o espelho é um portal. E se ele estiver consagrado aos demônios, você entra dentro deles, você vê vários espelhos lá dentro como um corredor. E você consegue acessar a casa das pessoas através de vários espelhos. Ela estava me contando como que esses bruxos, esses projecionistas conseguem ver a casa das pessoas. Amém? Então, queridos, entenda que consagrar uma casa, ungir uma casa, é muito sério. É algo muito sério. Amém? Então, consagra, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu fecho agora esse espelho no mundo espiritual, declaro que nenhum demônio pode entrar ou sair, esse espelho é consagrado ao Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, tudo isso é oração de guerra, certo? Ungir uma casa e consagrar ela ao Senhor é uma oração de guerra. Porque primeiro a gente tem que desligar todo o mal para depois declarar o selo, declarar a unção do Senhor, amém? Olha, aleluia. Meu marido não pode ver um espelho. Uau, glória a Deus. Então, queridos, eu quero que vocês entendam isso hoje, tá? Tudo isso é muito forte. Então, primeiro a gente põe uma armadura e a gente vai guerreando. E a gente começa a guerrear conforme o Espírito Santo mostra ao nosso espírito. Ora agora por isso, ora agora por aquilo, vai decretando. E quando você estiver nas cortes celestiais, eu preciso que você entenda, existe um favor sobre a sua vida. Você está escoltado, há um serviço angelical por você, porque você está orando, principalmente se você está orando pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua nação, certo? Agora, vamos lá. O que é uma oração de guerra? Não tem quando você mexe numa caixa de marimbondo? O que acontece? Depois que você mexe... Vamos supor que tem uma caixa de marimbondo ali. Você vai lá, derruba aquela caixa. O que vai acontecer? O marimbondo, ele vai vir, né? Não sei se é marimbondo, como que fala, mas aquela, né? Aquela abelhinha, ela vai vir atrás da gente. Vai ou não vai? Claro que vai. Amém? Só que se você não fizer isso, você vai sofrer ataque. Então, quando faz uma oração de guerra, a gente mexe num vespeiro. Por isso que quando nós terminamos uma oração de guerra, eu preciso já quebrar a retaliação. Eu preciso pôr um escudo para que esses demônios não venham atrás de nós. Eu preciso vestir eu e todos que estão comigo com manto de invisibilidade. Eu preciso tirar essa armadura de guerra. Queridos, quando a gente vai para uma guerra, o que acontece? A nossa armadura é amassada, às vezes a gente recebe estilhaço. Então eu preciso me limpar do despojo de guerra, me lavar no sangue do cordeiro, colocar uma outra armadura. Eu preciso colocar um manto de invisibilidade, porque esses demônios, eles vão querer contra-atacar, mas quando eu tô com o manto de invisibilidade, eles não conseguem me ver. O manto de invisibilidade não permite que os demônios te vejam. Então, queridos, não tem como você entrar numa oração de guerra e sair de qualquer jeito. Você não pode falar assim, não, eu termino essa oração aqui agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nós vamos saindo agora das cortes celestiais de guerra. Nós vamos agora tirar, Pai, essa armadura de guerra, toda fagulha, todo fragmento de guerra vai sendo tirado agora de nós em nome de Jesus. Senhor Deus, vai nos lavando agora com o sangue do Cordeiro, vai colocando uma armadura de proteção. Senhor Deus, vai colocando um domo de fogo, vai colocando agora uma fortaleza em volta de nós, Pai, da Tua glória. Senhor Deus, coloca em nós agora o manto de invisibilidade. Senhor Deus, eu quebro a retaliação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha liderança, Senhor Deus. Você acabou de mexer na caixa de marimbondo. Você não pode sair de qualquer jeito. Você não pode sair de uma oração de guerra de qualquer jeito. Então, queridos, eu preciso que você entenda. A oração de guerra tem que saber entrar e tem que saber sair. Porque se você entra de qualquer jeito, você se machuca. Se você sai de qualquer jeito, você é retalhado. Eu preciso dizer algo aqui para você, e é para você se escandalizar. Cristão que não sofre retaliação, como o apóstolo Robson falou, é porque está na mesma via do diabo. Está fazendo o gosto do diabo.
nós vamos ter retaliação espiritual em algum nível. Só que agora, quando existe um nível de contra-ataque, agora imagina, queridos, pega a visão agora. Quando nós libertamos pessoas ou fazemos algo para Deus, a gente tem uma tendência a ser contra-atacado, porque nós fomos lá, libertamos pessoas, fizemos algo impactante no reino de Deus e o diabo ficou com raiva da gente. Então, quando você termina algo, você fala assim, ó, aqui agora eu tô mexendo com a caixa de marimbondo. Então, você tem que aprender a desligar toda seta que o inimigo possa trazer. E agora eu quero te ensinar aqui, tá? Então, por exemplo, na oração de guerra, Senhor Deus, nós coloca agora nós debaixo do manto de invisibilidade, quebra toda seta sobre a nossa área emocional, nossa área mental, nossa área física, Senhor, em nome de Jesus. Então, agora eu quero dizer algo aqui para você que é extremamente importante. Existem níveis de ataque. Deixa eu achar aqui meu PDF. Peraí. Eu tenho material demais, meu Deus do céu. Tem que botar isso aqui nos livros. Cadê? Tá. Quando você quando você tá terminando a oração de guerra, você vai desligar os ataques do inimigo em 6 áreas específicas que para mim são as mais importantes, tá? Você pode fazer de uma maneira generalizada, falando, Senhor, nós desligamos agora todo o ataque espiritual, todo o contra-ataque, toda a retaliação. Mas você pode falar isso daqui, Senhor Deus, toda seta sobre a minha área emocional, eu destrono agora em nome de Jesus. Aí, por quê? O diabo, ele quer entrar na sua mente, ele quer mexer nas suas emoções, e isso é uma das primeiras áreas que ele quer tocar. E ele gosta de fazer retaliação nessas áreas. Eu desligo agora toda seta contra a minha área mental, pensamento intrusivo, pensamento de sabotação, pensamento autodestrutivos, que você não vai dar conta, você não tem autoridade, você isso aqui. O inimigo, ele é muito bom para fazer isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo, só nós que brinca de ser crente. Então, vamos parar de brincar de ser crente, certo? Então você vai falar, Senhor, eu desligo agora toda seta contra a minha área mental, todo tipo de pensamento que possa vir de Satanás em nome de Jesus. Outra área que o diabo usa para nos confundir e muitas vezes nos tirar da rota do propósito profético. Deus te chamou para fazer isso, aí de repente você tem um sonho, esse sonho é do diabo. O diabo, ele gosta de entrar nos sonhos e trazer confusão. Trazer, às vezes, uma falsa profecia no sonho, uma falsa predestinação no sonho. Então, queridos, aquele sonho que você sabe que não combina com aquilo que Deus chamou, você vai repreender, vai falar assim, Satanás. Então, você voltou das regiões celestiais de guerra, Senhor Deus, eu repreendo agora toda retaliação dentro dos meus sonhos, Pai. Só o Senhor pode falar dentro da área dos meus sonhos. Eu não aceito, Pai, que o diabo lance sonhos para confundir o meu propósito. Queridos, tem pessoas que às vezes estão passando luta no casamento, o diabo vai lá e dá o sonho para essa pessoa que ela está casando com a outra pessoa e ela acredita que Deus está preparando o divórcio para ela porque agora Deus está preparando uma outra pessoa. Vá se converter, criatura. Melaia Shubidai Sterg. Queridos, então o diabo, ele traz, aí tem gente que fala assim, não, Deus me mostrou tu homem. Deus me mostrou tu homem, eu estava casando, era o diabo te mostrando tu homem, criatura. E tem gente que tá aí, ó, mordendo a isca do diabo, porque não sabe vigiar direito. Então, quando você sai das regiões de guerra, fala, Senhor, eu não aceito que Satanás entre nos meus sonhos. Eu não aceito. Outra área, circunstâncias interpessoais. O diabo, quando ele não consegue tocar na sua mente, tocar no seu pensamento, quando o diabo não consegue tocar nas suas emoções, tocar na sua mente, tocar nos seus sonhos, ele vai tentar usar uma pessoa. E às vezes até o seu cônjuge. E às vezes até a sua esposa, teu esposo. Às vezes até alguém que trabalha com você. O diabo, ele vai vir, ele vai manipular ou ele vai se apoderar de alguém para irritar você. Para confrontar você. Para te tirar do sério.
Quando o diabo ele não pode tocar na sua mente, ele não pode tocar nas suas emoções, ele não pode interferir nos seus sonhos, porque você já tem uma identidade bem formada. Ele vai tentar usar alguém contra você. Ele vai tentar usar alguém para fazer facção, fofoca. Alguém. Então, quando nós saímos das cortes celestiais de guerra, você fala, Senhor Deus, eu repreendo toda a ação de Satanás, né, no nível interpessoal, onde ele possa usar pessoas contra mim. E quando ele fizer isso, que o Senhor me mostre para que eu possa quebrar isso, em nome de Jesus. Outra área que o diabo ele vai tentar fazer, tocar na sua saúde. E aí já é uma batalha, e já é uma seta violenta. Exaustão, cansaço, dores de cabeça, dores no corpo, uma fadiga, uma falta de energia no corpo. Setas do diabo no seu corpo físico para te parar. Porque ele sabe que ele não dá conta de tocar nas suas emoções, ele sabe que ele não dá conta de tocar na sua mente, ele não sabe que ele não dá conta de tocar nos seus sonhos, mas ele começa a lançar dardos no seu corpo físico e começa uma exaustão, Então, quando, queridos, nós voltamos das cortes celestiais de guerra, você fala assim, eu repreendo agora toda seta. Eu repreendo agora toda seta sobre o meu corpo físico. Eu repreendo toda seta de enfermidade, toda seta sobre o meu corpo físico, em nome de Jesus. Amém? Esse para mim é um dos níveis mais terríveis. Agora, tem um que para mim é o pior de todos. E esse daqui, queridos, eu poderia falar para você. É a seta, é o contra-ataque de Satanás em alto nível. Você sabe aonde que é? Na identidade. Quando o diabo ele quer destruir alguém, ele usa uma arma chamada ferir a identidade. E quando o diabo ele lança uma seta sobre a sua identidade, você começa a falar. Você começa a fazer questionamentos sobre o seu propósito, questionamentos sobre Deus, questionamento contra Deus, questionamentos sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. E quando nós entramos nesse lugar é perigoso. Porque se você não tiver fé o suficiente no Pai, você cai. Se você não tiver uma revelação genuína de Deus, você sai da presença. Porque há um lugar onde o diabo ele vai tentar confrontar a tua identidade, ferir a sua identidade. E aí sabe aquele dia que você começa a falar assim, meu Deus, quem eu sou? Meu Deus, será que realmente eu tô fazendo o que é certo? Será que eu tô cumprindo o meu chamado? Deus, será que o Senhor realmente existe? Porque eu não te vejo, eu não te sinto. Queridos, esse é o pior ataque que existe na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Porque se a pessoa não resistir o diabo, ela sai da presença. Ela vira um ateu, ela vai pra Umbanda, pra Quimbanda, pro Candomblé, ela vai ser qualquer outra coisa. Então, queridos, eu preciso que vocês tenham um tipo de posicionamento mediante o ataque na identidade. Senhor, ganhando ou perdendo, triste ou ferido, eu não saio da tua presença. Ainda que o diabo queira me fazer crer que o Senhor não existe, eu assumo um lugar de resistência. Eu assumo um lugar até o fim. Eu me coloco, Senhor Deus, como alguém, Pai, resistente na tua presença. Um buscador crônico. E o diabo muitas vezes ele vai tentar falar contra Deus no teu pensamento. Ele vai tentar falar contra a sua identidade. E quando ele falar contra a sua identidade, você precisa falar assim, Satanás, ganhando ou perdendo, chorando, sorrindo, eu não saio desse lugar. O que você falar para mim não muda a personalidade de Deus. O que você falar para mim não muda a minha ação. O que você falar de Deus, queridos, eu prefiro ser uma pessoa, uma buscadora crônica do Senhor todos os dias, do que alguém vulnerável. Então, queridos, mas para ser uma buscadora crônica, eu tive que assumir um lugar de fidelidade e lealdade. Eu vou ensinar aqui hoje um segredo meu. Há muitos anos atrás eu falei assim, Deus, não interessa o que falarem do Senhor, porque você acha que as pessoas não falam mal de Deus? Você acha que não levanta esses endemoniados aí com falsas teologias e coisas falando do grande Yahvé, do grande eu sou? E uma vez eu falei assim, Senhor, não interessa o que falarem do Senhor, não interessa qual for a retaliação contra o Senhor.
eu coloquei a camisa do teu time e eu não saio mais desse lugar. Eu vou com o Senhor até o final. Eu assumo um lugar de fidelidade e lealdade massiva, extrema ao Senhor dos Exércitos. E eu estou no campo de batalha como a sua general. Conte com a minha fidelidade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja frutos, ainda, Senhor Deus, que eu não veja nada acontecer na minha vida, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o meu Pai. E nada vai ferir a minha identidade. Porque, queridos, o diabo, o lugar que ele mais quer atacar é a sua identidade. Porque se ele atacar a sua identidade, ele para você. Se ele atacar a sua identidade, ele para você. Ele te desacelera. Toda vez que eu vejo que Satanás está tentando atacar a minha identidade, eu falo assim, agora você perdeu. Porque agora eu vou fazer um pouco mais. Toda vez que eu sou confrontada pelo diabo, vocês vão ver eu fazendo mais oração, mais coisas. Toda vez que o diabo tenta me perseguir num ângulo, eu extravaso no mundo espiritual em outro. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda, quando nós saímos das regiões celestiais de guerra, nós precisamos desligar, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele vai todo o tempo tentar nos atacar. Então a gente tem que sair debaixo de um manto de invisibilidade. A gente tem que sair debaixo, queridos, pega a visão, do escudo do Senhor. E eu preciso que você hoje entenda. Eu estou tentando trazer uma cultura nova em libertação, batalha espiritual e cura interior, onde não é nós que somos oprimidos, mas é nós que vamos oprimir toda a raça, corja de demônios. Nós somos ensinados que o diabo isso e o diabo aquilo, queridos. Eu vou ensinar para você que você é um portador do Espírito Santo. Você é sacerdócio real, remanescente vivo do Deus vivo na terra. É Ele que tem que ter medo daquilo que tem dentro de você. É Ele que tem que ter medo do cheiro do cordeiro em você. Então, queridos, nós vamos mudar essa cultura que foi instalada por Satanás dentro das igrejas, na mente desses pastores Nutella. Nós vamos mudar em nome de Jesus. Então eu preciso hoje que você se levante na oração de guerra, porque é na oração de guerra que você vai ter unção para libertar cativo. É na oração de guerra que Deus vai te levar a transcender dimensões espirituais. É na oração de guerra que o Senhor vai te dar a libertação dimensional, que é o que eu faço hoje. Libertação dimensional é libertação massiva, aonde Deus ele me multiplica em milhares de Larissa espiritualmente. Eu consigo acessar espiritualmente através do sangue do Cordeiro, escoltada por um anjo de guerra, o lugar, a casa de todas as pessoas. Eu consigo entrar num lugar de alto nível de libertação, batalha espiritual e cura interior. Mas para isso você precisa começar. Você precisa fazer. Você precisa ir. E existe uma unção que só se adquire 3 horas da manhã através da oração de guerra. E vocês que estão na oração da guerra todo dia comigo, vocês estão recebendo, ela chove. Aí de repente você começa a conversar com alguém começa a ter ânsia de vômito, o capeta que tá rebuliçando ali. Se você botar a mão e falar, sai no nome de Jesus, vai manifestar. Porque toda vez que nós entramos nesse lugar 3 horas da manhã, nós entramos com sacrifício. Queridos, a oração, queridos, Deus ama sacrifício. Deus ele fala, antes de sacrifício e obediência, mas quem obedece sacrifica. Deus fala assim, antes de sacrifício eu prefiro obediência, mas quem obedece sempre está sacrificando alguma coisa. E quando você obedece o Senhor e entender que Ele está te chamando para um tempo novo, você começa a acordar de madrugada. O acordar de madrugada já é um sacrifício de sono. Quando você entra na oração da madrugada, você já está entrando com um sacrifício de sono. Você poderia estar tendo prazer do sono, mas você está dando esse tempo ao Senhor dos Exércitos. E quando você faz isso, você já entrou nas dimensões espirituais com uma das coisas mais poderosas, que é o sacrifício do sono. Quem não sabe vencer o sono, dificilmente vai vencer as batalhas espirituais da sua vida. Deus vai te pedir o sono. Deus vai te pedir horas dormidas. Deus vai te pedir, querido, horas de oração.
Deus vai te pedir dinheiro, vai te pedir seus bens, Deus vai te pedir tudo. Toda vez que você chegar na zona de conforto, ele vai falar assim: Larissa, dá isso aí pra mim. Vamos testar seu coração. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda hoje. Uma oração de guerra, ela move montanhas. Uma oração de guerra, ela movimenta o mundo espiritual sobre um lugar, sobre um estado, sobre uma nação, sobre uma casa, sobre uma vida. Uma oração de guerra, queridos, é quando você assume a posição de general para dar ordem ao serviço angelical, para orquestrar uma guerra. Amém? E nós podemos sim dar ordem aos anjos, falar assim: nós damos ordem aos anjos, eu dou ordem agora ao arcanjo, que faça isso, que faça aquilo, que destrone, que isso e aquilo. Só que a oração de guerra não é com aquela voz cansada, não é deitado, meditando, não. Oração de guerra é sangue nos olhos. Pega aquela ira santa que você tinha dentro de você lá no mundo e traz ela agora na presença de Deus e luta contra os demônios. Amém? E é exatamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu vou finalizar um pouco mais cedo essa live de hoje. Amém? Eu quero que vocês, a partir de amanhã, fiquem atentos aí ao WhatsApp de vocês. Vou dar um pequeno spoiler para vocês aqui agora da nossa escola. O lançamento da escola oficial. O oficial é esse, mas o da lista de espera já começa que dia, né? De segunda? Amanhã o pessoal do suporte já vai entrar em contato com a lista de espera. Então, vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Vocês vão ficar passados. Meu Deus. É forte. Já se prepara que o manto já está pronto. Vou postar, acredito que posto ainda hoje. Amém? É tremendo, queridos. Vocês já se preparam. Vai ser assim algo extraordinário. Então, assim, não deixa para comprar no lançamento você que vai ser bem mais caro, tá? Eu fiz um preço promocional para quem tá na lista de espera ou para quem é meu aluno do Seminário de Libertação Batalha Espiritual, certo? São 4 meses de formação, 12 masterclass, 70 aulas que vão estar na plataforma para você, certo? O lançamento é 7/6, mas se você quer adquirir no preço que eu vou estar fazendo, para o pessoal que já me acompanha, tá comigo, entra na lista de espera que você vai ter um preço promocional bem mais barato que o preço do lançamento, certo? Então, eu vou postar agora nos meus stories e vocês já estejam aí, certo? O pessoal lá do suporte vai mostrar para vocês tudo que tem na escola, tá? Eles vão fazer a apresentação de tudo que vem na escola, olha aqui, de tudo que vem na escola, amém? Certo? Glória a Jesus. Então, queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Glória a Jesus.